São 7 horas e 24 minutos. Jornalista Beto Almeida, imaginava-se que, ao chegar a 1 ano e meio de mandato e ao quarto ministro da Educação, o governo federal mostrasse nessa nova fase de discussões, principalmente do Fundeb, maior equilíbrio e maior comprometimento com os rumos da educação, do ensino básico, fundamental e médio nessa parceria com os municípios e os estados. Às vésperas da votação dessa PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, que torna o Fundeb permanente a partir de 2021, o governo federal tenta esvaziar esse Fundo de Desenvolvimento da Educação, retirando recursos que são destinados à valorização dos professores para bancar um programa de renda mínima e também para cobrir despesas na área da Previdência Social. Propostas que, como disseram o Carlos Alberto e o Sátrio Salles, receberam dura reação entre deputados federais e senadores e também entre educadores. Um recado, Beto Almeida, dado pelo governo federal, fora de tempo, fora de área, porque esse debate sobre a PEC que muda a Constituição Federal e institui o Fundeb permanente já se arrasta há muito tempo, ganhou destaque, ganhou avanço nesses últimos 12 meses dentro da Câmara Federal, uma vez que o Fundeb tem a lei que se exaure neste final de ano, daí a necessidade do Congresso Nacional renovar essa lei e agora incluí-la na Constituição Federal. Uma movimentação, Beto Almeida, do governo federal, repito, fora de tempo e que pode representar, como disse o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, um verdadeiro apagão no ensino público, ou seja, sem o Fundeb, em 2021, não tem dinheiro para manter o ensino fundamental, o ensino básico e principalmente essa política tão importante de valorização dos professores. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Diante de tudo isso que você já falou, Luciano, chama a atenção o fato de que o governo chamou os líderes de alguns partidos, principalmente os partidos do Centrão. Eu estou falando aí, por exemplo, do PP, do PL, do Republicanos, por exemplo, que integra o chamado Centrão, e ele apresentou essa proposta que é um verdadeiro cavalo de pau, né, em relação ao que vinha sendo discutido de prorrogação e de inclusão definitiva do Fundeb. E tem uma coisa, Luciano, que também chama atenção, é o fato do governo, por exemplo, querer retomar a questão do Fundeb apenas em 2022, que é um ano eleitoral. É um ano em que, logicamente, vai estar em pauta a sucessão presidencial. Além disso, eu fico imaginando aqui qual é o parlamentar, seja ele de que partido for, Luciano, que vai ter a coragem, eu diria a coragem, a ousadia, por exemplo, de votar contra o Fundeb, de deixar a sua digital lá numa votação que, quando o parlamentar está votando por essa proposta do governo e contra a proposta que vem sendo discutida desde 2015, ele, na realidade, ele está assinando uma conduta de que ele é contrário a um fundo que é para benefício do filho do trabalhador. Porque esse dinheiro da educação que vem do Fundeb, ele não vai para as escolas particulares, não. Ele é para manutenção e para qualidade do ensino na rede pública, tá certo? Ele é, inclusive, para melhoria salarial e valorização do magistério, portanto, da categoria de professor. Ao dar um voto favorável ao governo, se é que o governo vai ter coragem de levar a sério e propor formalmente essa proposta, Luciano, o deputado tem muita coragem para depois ir às urnas em 2022 e dizer: eu votei contra a proposta do Fundeb que estava em tramitação há 5 anos, porque desde 2015 que essa proposta vem tramitando. E além dessa tramitação tão longa, Beto Almeida, o governo federal teve a oportunidade de participar de todas as discussões, mas ao longo desses últimos 15 meses, o Ministério da Educação foi ausente, por que não falar omisso, e você bem observa. Essa proposta do governo federal ela ainda não foi oficializada, foi um documento encaminhado aos líderes de bancadas dos partidos que integram a base de sustentação ao governo federal, numa tentativa até mesmo de medir a temperatura. Vamos jogar essa ideia para saber qual é a reação, mas a reação
foi proporcional à provocação do governo federal. Proporcional do ponto de vista da necessidade de se dar um grito, porque não dá para inviabilizar um programa tão importante, como também citou o Beto Almeida, de uma proposta de um programa que beneficia quem mais precisa, as camadas da população que mantém filhos na escola pública, estadual e municipal, e que essas escolas são financiadas pelo Fundeb. Fundeb criado lá no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que teve avanço nos governos do presidente Lula, da presidente Dilma Rousseff, e que precisa continuar existindo para nós termos um financiamento da educação que proporcione menos desequilíbrio em termos de igualdades sociais, nas relações sociais, porque quem tem dinheiro vai para a escola particular e os filhos dos pobres, da população carente, fica na escola pública. E é na escola pública onde nasce também o desafio para se ascender, para se crescer na vida a partir de um estudo deficitário, mas que tem aí as portas abertas com muitas dificuldades para o ingresso no ensino superior. São 7 horas e 30 minutos, a gente ainda vai continuar falando sobre esse assunto, jornalista Beto Almeida, porque você associou a preocupação do governo federal nessa ideia inicial de mudar a proposta do Fundeb em relação às eleições de 2022, quando o governo colocaria o novo Fundeb no ar. E aí, se fosse com grande repercussão, poderia se converter em votos. A gente volta para falar sobre esse assunto daqui a pouco. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos, ainda sobre o Fundeb, jornalista Beto Almeida, lembrar que a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, mudando as normas sobre o Fundo de Valorização do Ensino, que é o Fundeb, está na pauta de votação da Câmara Federal. O debate começa hoje. É pouco provável que nós tenhamos essa votação hoje na Câmara Federal, uma vez que tem muitas divergências ainda sobre esse assunto e tem no trâmite do plenário de votação virtual a palavra aberta a vários líderes de partidos, ao relator do projeto, no caso a relatora, deputada Dorinha, do DEM, e tudo indica que nós teremos ao longo desta semana a votação da PEC. Provavelmente já a partir de amanhã tem uma sinalização sobre a votação dessa PEC, que para ser aprovada precisa de 308 votos, porque é uma emenda à Constituição Federal. Só para resumir, Luciano, essa proposta do governo ela é tão absurda que, por exemplo, em vez de aumentar para 20% a contrapartida da União para o Fundeb, ela até topa, pela proposta do ministro Paulo Guedes, da Economia. Mas ele pega 5% para ir, por exemplo, para a criação do novo Bolsa Família, que é o Renda Brasil. Ou seja, ele tira 5%. A outra, ele paga aposentadorias, Luciano. A proposta prevê, por exemplo, que o dinheiro do Fundeb seja ou possa ser utilizado também no pagamento de aposentadoria dos professores. É um absurdo. Aí outro ponto que é absurdo, Luciano, é a questão de que o governo, na realidade, estabelece um teto máximo para o pagamento de salário dos professores. O projeto original prevê o mínimo de 70% destinado ao salário dos professores. O governo, pelo contrário, estabelece um teto máximo aí de 70% para o pagamento de salários, que é exatamente para sobrar dinheiro para avançar nos projetos sociais do governo. Ou seja, uma coisa que desvirtua completamente a proposta do Fundeb.